E para começar, vamos fazer então o nosso minutinho de novo reflexivo, aonde nós baixamos as nossas frequências vibracionais e nos conectamos ao Espírito Santo. E pedimos que ele nos conduza e nos inspire e se revele através desse material que hoje é o objeto do nosso estudo. E com isso nós vamos dar sequência hoje na segunda parte da canção da oração, que fala estritamente do perdão. Que o perdão, ele é uma ferramenta da oração. Até semana passada nós vínhamos estudando a oração e sua escada de como ela chegou aqui no mundo, que o mundo aqui foi feito, o mundo é uma resposta de uma oração feita por um pensamento de um filho de Deus. E nessa escada da oração nós vimos como que ele ao se projetar aqui, ele se tornou algo contra nós, porque nós damos um papel separado a cada fragmento do nosso ser. E ao dar um papel separado a cada fragmento, com isso nós fizemos um inimigo do nosso irmão. E a oração agora corretiva, ela vem a tornar aquele a quem nós fizemos um inimigo, um amigo. Como? Através do reconhecimento que ainda quem está lá fora não é ninguém à parte, é uma parte da minha mente. E por isso que nós seguimos lado a lado nesse mundo aqui, juntos, que é o segundo degrau. O primeiro degrau, então, é esse reconhecimento que tudo aqui no mundo está certo e que nós que fizemos um inimigo aqui no mundo. No segundo degrau, nós reconhecemos que não há inimigo. Por quê? Porque nós vamos juntos lado a lado. É quando a gente aceita a percepção do Espírito Santo em cima da nossa oração. E o terceiro degrau, ele já supera a ideia de um mundo físico e ele reconhece que nós somos um só, uma só mente. E nesse conhecimento, nessa experiência, se dá a volta à consciência da total unicidade, a volta da consciência do céu. E para chegar nessa fase, essa oração, ela precisa de auxílio, ela tem ferramentas que auxiliam. E o perdão é a grande ferramenta que auxilia a elevar o nível da nossa oração. Por isso que ele tem aqui no suplemento uma parte especial, diretamente falando só do perdão. E nós vamos começar, vocês podem acompanhar também, eu vou começar então a leitura, propriamente dita, na introdução. O perdão oferece asas à oração para fazer com que a sua ascensão seja fácil e o seu progresso rápido. Sem o seu forte apoio, seria vão tentar erguer-se acima do primeiro degrau da oração ou sequer tentar subir de qualquer forma que fosse. Lembrando que o primeiro degrau da oração é aquele no qual me conscientizo que eu fiz do meu irmão um inimigo. Eu tomo consciência que por detrás, acima desse inimigo, está a minha mente, não existe ninguém lá fora. Então, o perdão, ele que me permite a subir dessa consciência. Continuando, o perdão é o aliado da oração, irmão no plano para a tua salvação. Ele é aliado porque ele ajuda a oração a se elevar. E ele é irmão no plano da salvação porque ele tem a mesma meta da salvação da oração, levar-nos de volta à consciência de quem nós somos. Ambos, tanto a oração quanto o perdão, eles têm que vir para erguer-te e manter os teus pés seguros e o teu propósito inabalável e imutável. Contempla a maior ajuda que Deus ordenou que ficasse contigo até o alcançares. É o perdão. O fim das ilusões virá com isso.
Sem a natureza intemporal da sua irmã oração, o perdão tem um fim. Por que o perdão tem um fim? O perdão tem um fim porque ele é uma resposta de um julgamento. E no céu não há julgamento, não há condenação. Então, a oração é a comunicação natural, por isso que a oração é atemporal, ela transcende a ideia de tempo e espaço. Já a oração, ela tem um fim. Quando nós nos vivenciarmos de volta na consciência do céu, não precisamos mais do perdão. Aí ele passa a ser desnecessário quando a subida foi realizada. No entanto, agora ele tem um propósito além do qual não podes ir, nem tens qualquer necessidade de ir. Realiza isso e terás sido redimido. Realiza isso e terás sido transformado. Realiza isso e terás salvo o mundo. Realiza o perdão. O perdão tem o poder de nos deixar de volta ao céu. Então, vamos estudar agora o primeiro tópico, perdoar a ti mesmo. Nenhuma dádiva do céu foi mais mal interpretada do que o perdão. Ele, de fato, virou um flagelo, uma praga onde deveria abençoar, uma zombaria cruel da graça, uma paródia da paz santa de Deus. Como que nós podemos ver esse perdão com essas características? Porque o perdão, conforme o mundo o concebe, ele é apenas um julgamento. Ele é um dedo apontando, afirmando que o teu irmão é o culpado, que o que ele fez é real. Então, o propósito do perdão do mundo é separar o que Deus criou uno. Então, por isso que Jesus usa essas palavras, que ele virou um flagelo no lugar de abençoar. No entanto, aqueles que ainda não escolheram começar a subida da oração, não podem deixá-lo de usar assim. Então, aqueles que ainda não têm consciência de que o irmão que nos fere, ele é o nosso amigo, ele é uma parte de nós, quem ainda não tem essa consciência, não pode deixar de usar o perdão como um julgamento. A benignidade do perdão é obscurecida a princípio, porque a salvação não é compreendida nem verdadeiramente buscada. O que deveria curar é usado para ferir, porque o perdão não é querido. Pelo menos não o perdão verdadeiro, aquele que desfaz a crença na separação. A culpa passa a ser salvação, e o remédio para ela parece ser mais uma alternativa terrível para a vida. A culpa é a salvação de quem? Do ego, porque o ego se mantém no comando. Então, numa existência inconsciente aqui do mundo separado, se eu me acho separado e eu quero salvar a minha posição, eu vou me apegar à culpa, porque eu estou no ego. Então, por isso que a culpa passa a ser salvação para quem ainda não entendeu a sua verdadeira identidade. O perdão para destruir será, portanto, muito mais adequado ao propósito do mundo do que o seu verdadeiro objetivo e os meios honestos através dos quais essa meta é atingida. O perdão para destruir não deixará de ver pecado algum, crime algum, culpa alguma que ele possa buscar, achar e amar. Isso aqui é uma descrição magnífica do que é o perdão visto pelo mundo. O erro é caro para o seu coração e os equívocos aparecem com grandiosidade, crescem e incham a sua vista. Ele colhe cuidadosamente todas as coisas ruins e ignora as amorosas, como se fossem uma praga, uma coisa odiosa, feita de perigo e morte. O perdão para destruir é morte, e isso ele vê em tudo que ele olha e odeia. A misericórdia de Deus veio a ser uma faca torta para destruir o Filho Santo que ele ama.
Aqui, então, Jesus está descrevendo o que é o ego para nós saber identificar. Não é para a gente se sentir culpado se a gente se identificou em alguma vez já com esses sentimentos, mas para tomarmos consciência de que isso está em nós e a consciência do que eu posso me liberar, o que eu devo entregar para o Espírito Santo para a cura. Perdoarias a ti mesmo por fazer isso? Aprenda então que Deus te deu o meio pelo qual podes retornar a Ele em paz. Não vejas erros, não os tornes reais. Seleciona o que é amoroso e perdoa o pecado, escolhendo em seu lugar a face de Cristo. De que outra forma pode a oração retornar a Deus? Ele ama o seu filho. Podes lembrar-te dele e odiar o que ele criou? Odiarás o seu pai se odeias o seu filho que ele ama. Pois assim como vês o filho, vês a ti mesmo. E assim como vês a ti mesmo, assim é Deus para ti. Daí a necessidade de nós nos voltarmos à ajuda que o Espírito Santo nos oferece, para que possamos mudar o nosso pensamento, para que nós possamos trilhar um caminho de paz de volta ao céu. Uma oração é sempre por ti mesmo, assim como o perdão é sempre dado a ti. É impossível perdoar a um outro, pois são apenas os teus pecados que vês neles. Isso, a metafísica do curso deixa bem claro para nós que acima do nível físico está o nível mental. E nós, na mente, nós projetamos tudo como uma única mente unificada, separada. E fracionamos após a projeção. Por isso que o perdão é sempre dado a mim mesmo. Não existe ninguém lá fora da minha mente. Continuando, queres vê-lo lá e não em ti mesmo. Aqui ele está falando então da projeção dos erros. Se eu os vejo no meu irmão, é porque num nível acima, na minha mente, eu os quis ver no meu irmão. É por isso que o perdão de um outro é uma ilusão. No entanto, é o único sonho feliz em todo o mundo, o único que não conduz à morte. Só em um outro podes perdoar a ti mesmo, pois tornaste-o culpado pelos teus pecados e nele tens que encontrar a tua inocência agora. Quem, a não ser os pecadores, precisam ser perdoados? E nunca penses que podes ver pecado em qualquer um, exceto em ti mesmo. Uma tomada de consciência da nossa realidade. Pelo menos da realidade experienciada aqui, não da realidade do céu, mas daquela que nós acreditamos que estamos. Esse é o grande engano do mundo, e tu és o grande enganador de ti mesmo. Quem é, então, esse grande enganador de si mesmo? Esse eu. Eu, tomador de decisões. Eu, mente. Eu, aquele que tem condições de escolher se eu quero olhar com o ego de volta para o mundo ou o Espírito Santo. Isso está, como sempre repito, acima do nível comportamental. Não é o eu funcional, é o eu mente. Sempre que parece que o outro é quem é mau e tu és aquele que é machucado pelos seus pecados. Sempre parece que é o outro que é mau. Isso é o que o ego nos mostra. Como seria possível a liberdade se isso fosse assim? Tu serias o escravo de todos, pois o que vês o que ele faz acarreta o teu destino. Os teus sentimentos e o teu desespero ou esperança, a tua miséria ou alegria. Então, se realmente fosse um fato que é o meu irmão que é o mal e que é ele que me fere, não haveria salvação. Não haveria como escapar, porque estaria fora do meu poder mudar tal situação. Então, graças a Deus que ainda
É minha projeção o que eu vejo no meu irmão, porque isso volta o poder de decisão à minha mente, o poder de me ferir que eu coloquei lá fora no meu irmão, projetei para ele, eu recolho de volta agora e assumo esse poder para mim. Tu não tens nenhuma liberdade a menos que ele a dê para ti. Aqui ele ainda está dizendo na nossa crença de acreditar que o meu irmão é que é o mal. E sendo o mal, ele pode apenas dar o que é. Não podes ver os seus pecados sem ver os teus, mas podes libertá-lo e a ti mesmo também. Este que é o grande segredo. Libertando o meu irmão do que eu vejo nele, eu também me libero junto. O perdão verdadeiramente dado é o caminho no qual se encontra a tua única esperança de liberdade. Não há outro caminho de liberdade que não seja pelo perdão. Os outros cometerão erros e tu também, enquanto essa ilusão do mundo parecer ser a tua casa. Jesus sabe disso e está tudo bem com isso. No entanto, o próprio Deus deu a todos os seus filhos um remédio para todas as ilusões que eles pensam ver. A visão de Cristo não usa os teus olhos, mas podes olhar através dos seus e aprender a ver com eles. Esse é o remédio que Deus nos deu, a visão de Cristo. E o que é a visão de Cristo? É a percepção do Espírito Santo em cima do que nós fizemos. Então, é a percepção dele corrigida em cima da percepção faltosa nossa. Equívocos são sombras diminutas que passam rapidamente e por um instante apenas pareciam esconder a face de Cristo, que ainda permanece imutável através de todos eles. A sua constância permanece em silêncio, tranquilo e em perfeita paz. Ele não sabe das sombras. São seus os olhos que olham para através do erro para o Cristo em ti. Então, se nós queremos ver através dos erros o ser real criado por Deus, são os olhos do Espírito Santo, são os olhos do Cristo. E isso está em nós, mas não vem de nós. Pede, então, a sua ajuda, a ajuda do Espírito Santo, e pergunta a ele como aprender a perdoar, assim como a sua visão permite que seja o perdão. Tu tens necessidade do que ele dá, e a tua salvação se baseia em aprender isso com ele. A oração não pode ser liberada para o céu enquanto o perdão para destruir estiver contigo. A misericórdia de Deus quer remover esse pensamento desmoralizante e envenenado da tua mente santa. É o pensamento que o ego nos dá. E esse pensamento que nos assegura a ficar na miséria. Então, o pensamento do Espírito Santo quer nos remover desse pensamento e nos trazer de volta a consciência do céu. Cristo te perdoou, e na sua visão o mundo haveria ser tão santo quanto ele mesmo. Como que Cristo me perdoou? Ele me perdoou porque ele julgou corretamente. Ele julgou que o que eu acreditei que eu fiz jamais aconteceu. Jamais me separei de Deus. Então, nesse pensamento, nós somos perdoados de tudo que a gente pensou que tinha feito de equivocado. Quem não vê nenhum mal no mundo, vê como ele. Então, Cristo não consegue conceber o mal no mundo, porque ele sabe que nada disso é real, é só um sonho. Pois o que ele perdoou não cometeu nenhum pecado e a culpa não pode mais existir. O plano da salvação se completa e a sanidade veio afinal. Então, a sanidade é a resposta do Cristo para nossos problemas. Voltar-se a Cristo, largar do ego, e o nosso tomador de decisões tem esse poder, largar do ego e voltar a Cristo.
O perdão é o chamado para a sanidade, pois quem, senão os insanos, preferem olhar para o pecado quando poderiam ver a face de Cristo em lugar disso? Então, ou pecado ou face de Cristo. Sempre. Só há essas duas escolhas. O ego vai nos mostrar pecado no mundo, o Espírito Santo vai nos mostrar a face pura do Cristo. Esta é a escolha que fazes, a mais simples, e apesar disso, a única que podes fazer. O único poder que nós temos aqui ainda na ilusão é o poder de escolha, de ver com a visão ou com o ego. Deus te chama para salvar o seu filho da morte, oferecendo-lhe o amor de Cristo. Essa é a tua necessidade, e Deus oferece essa dádiva a ti. Assim como Ele quer dar, assim também tu tens que dar. Então, Deus quer dar a sua visão a mim, para que eu saiba de novo reconhecer a minha verdadeira identidade em Cristo. E assim como Deus me dá, eu só posso receber se eu passar adiante. Então, a visão que eu quero que Deus tenha de mim, eu tenho que ver sobre meu irmão. É assim que funciona. Mas, para atingir esse objetivo, precisas primeiro aprender, antes de poderes alcançar o lugar onde o aprendizado não pode ir. O aprendizado não pode ir no céu porque lá não há o que aprender. Lá é conhecimento puro. Então, antes disso, eu preciso aprender o perdão. E o perdão é a chave. Mas quem pode usar uma chave quando perdeu a porta para a qual a chave foi feita e o único lugar onde ela pode servir? Portanto, fazemos distinções de modo que a oração possa ser liberada da escuridão para a luz. Então, aqui ele compara, o perdão é uma chave, ele abre uma porta, e nós temos essa chave na mão. Mas quem sabe aonde está essa porta é o Espírito Santo. Por isso que nós precisamos levar essa chave ao Espírito Santo e ele abre a porta do céu de novo para nós. Então, o Espírito Santo sabe qual é a porta que o perdão vai abrir. Portanto, fazemos distinções, de modo que a oração possa ser libertada da escuridão para a luz. O papel do perdão tem que ser revertido e limpo das utilizações más e das metas odiosas. Então, o perdão tem que ser limpo daquela ideia faltosa do ego, que é um perdão para destruir. O perdão para destruir, ele tem que ser desvendado em toda a sua traição e então abandonado para todo sempre. Por isso que daqui a pouco nós vamos estar estudando o perdão para destruir. Para quê? Para identificá-lo, para saber que quando que é ele que está no comando. Porque se nós não soubermos identificá-lo, nós não vamos saber que precisamos nos liberar dele. Podemos estar nele achando que estamos fazendo um grande benefício para nós. Não pode restar qualquer traço dele, do perdão para destruir, se é que o plano que Deus estabeleceu para o retorno vai ser realizado finalmente e o aprendizado completado. É claro que um plano, se foi feito por Deus, ele vai se realizar. É impossível que Deus tenha uma vontade que não aconteça. Então, este é o mundo dos opostos. Estamos falando daqui. E tu tens que escolher entre eles a todos os instantes, enquanto esse mundo retiver realidade para ti. Então, como nós falamos da metafísica, não que o mundo seja real, mas já que eu acredito nele, para mim, ele tem realidade. E enquanto eu acreditar nele, ele é um mundo de opostos, onde eu escolho entre ego e Espírito Santo. No entanto, tens que aprender alternativas para a escolha, ou não serás capaz de atingir a tua liberdade. Deixa que fique claro para ti exatamente o que o perdão significa para ti
e aprende o que ele deve ser para libertar-te. O nível da tua oração depende disso, pois aqui ela espera a liberdade para se erguer acima do mundo do caos e entrar na paz. Então, o objetivo do perdão é elevar o nível da nossa oração. Vamos então agora ver o segundo tópico, perdão para destruir, quando nós vamos entrar mais especificamente nas formas como o ego se utiliza do perdão, não para julgá-los, mas para identificar quando ele está nos tentando usar esse perdão dessa forma. O perdão para destruir tem muitas formas, sendo uma arma do mundo da forma. Não, nem todas são óbvias e algumas são cuidadosamente escondidas embaixo do que parece ser caridade. No entanto, todas as formas que ele parece tomar têm apenas essa meta simples. O seu propósito é separar e tornar aquilo que Deus criou igual, diferente. Aqui a gente tem um aferidor de saber quando que o perdão é o perdão benéfico do Espírito Santo, que eleva o nível da nossa oração, ou quando for um perdão para destruir, quando for um julgamento. Então, sempre que o propósito é tornar especial, é tornar único, é mostrar-me diferente do outro, é um perdão para tornar diferente, para destruir, é um perdão do ego. A diferença está clara em muitas formas nas quais a comparação deve ser feita, nas quais a comparação que deve ser feita não pode passar despercebida, nem realmente se pretende que passe. Nesse grupo, agora nós vamos estudar as formas específicas de perdão para destruir. Nesse grupo, em primeiro lugar, estão as formas nas quais uma pessoa melhor se digna a rebaixar-se para salvar uma mais baixa daquilo que ela verdadeiramente é. O perdão aqui se baseia numa atitude de graciosa aristocracia, tão distante do amor que a arrogância nunca poderia ser desalojada. Quem pode perdoar e, contudo, desprezar? E quem pode dizer a um outro que ele está mergulhado no pecado e ainda assim percebê-lo como o filho de Deus? Quem faz de alguém um escravo para ensinar-lhe o que é a liberdade? Não há união aqui, apenas tristeza. Não há realidade, não há realmente misericórdia. Isto é morte. Então, aqui, essa penúltima frase. Quem faz um escravo para ensinar-lhe o que é liberdade? Este é o script do ego. Ele nos faz escravos para tentar nos dizer o que é a liberdade. E isso é impossível. Eu só posso aprender o que é a liberdade se eu estiver em liberdade. Então, esse primeiro passo é da arrogância de nós perdoarmos aquilo que nós julgamos que o outro nos fez, por nós sermos melhor, porque nós estamos acima. Nós estamos num nível mais elevado que ele e por isso que eu vou perdoar, porque eu sou melhor. Então, esse é o julgamento. E isso é separador porque eu não reconheço a igualdade. Uma outra forma, ainda muito parecida com a primeira, se for compreendida, não parece tão ruidosa a arrogância. Aquele que quer perdoar o outro não clama por ser o melhor. Agora ele diz, em vez disso, que aqui há alguém cujo pecado ele compartilha, já que ambos foram indignos e merecem a punição da ira de Deus. Isso aqui me remete ao perdão que eu aprendi na igreja, no cristianismo. Reconhecer que eu sou tão pecador quanto meu irmão. Não me colocar a mais nem a menos, mas a arrogância está em dizer que ambos somos pecadores.
Isso pode parecer um pensamento humilde e pode, de fato, induzir a uma rivalidade no pecado e na culpa. Não é amor pela criação de Deus e a santidade que é a sua dádiva para sempre. É possível que o seu filho condene a si mesmo e ainda se lembre dele? Então, no primeiro passo, nós vimos um perdão onde alguém acima perdoa alguém de baixo. Agora, nós vimos onde dois se igualam, mas se igualam não no Cristo, não na santidade, se igualam em culpa. Eu reconhecer que eu sou tão pecador quanto aquele que eu estou vendo lá fora, é o mesmo erro, só que agora sem aquela arrogância, mas ainda é falta de humildade. Continuando nesse segundo, onde a gente se iguala no nível de pecado, aqui a meta é separar de Deus o filho que ele ama e mantê-lo longe da sua fonte. Como que é o filho que Deus ama e a sua fonte? É igual a Deus, é só amor. Então, a meta é dizer que nós somos separados de Deus, que nós somos pecadores. Essa meta também é buscada por aqueles que buscam o martírio nas mãos de um outro. Aqui nós temos o terceiro passo do perdão. O terceiro passo da condenação. Aqui é preciso que a finalidade seja vista claramente, pois isso pode passar por mansidão e caridade em vez de crueldade. Não é benigno aceitar o desprezo do outro e não responder, a não ser com silêncio e um sorriso gentil? Olha para isso, como és bom, tu que carregas com paciência e um ar de santo a raiva e a ferida que um outro te fez, e não mostras a dor amarga que sentes. Esse é o perdão dos mártires. Então, o outro está me ferindo, mas eu me silencio, eu aceito, porque eu mereço ser castigada. E eu quero ser um ser melhor, então aceito essa condenação, esse aferimento que um outro está me dando, essa ferida que um outro está me fazendo, e eu aceito essa dor calada. Então, isso o mundo chama de humildade. Na verdade, ainda é o outro lado da moeda da mesma arrogância. O perdão para destruir se esconde frequentemente atrás de um manto como esse. Todos os mártires históricos, eles só viraram mártires porque eles suportaram uma grande carga de sacrifício e não se revoltaram. Então, nesse terceiro perdão para destruir, tem-se uma compreensão por essa linha. Esse manto, onde o perdão para destruir se esconde, ele mostra a face do sofrimento e da dor como prova silenciosa da culpa e da devastação do pecado. Tal é a testemunha que ele oferece àquele que poderia ser um salvador, não um inimigo. Então, meu irmão sempre tem a escolha de ser o salvador. Mas tendo sido feito inimigo, ele tem que aceitar a culpa e a reprovação profunda inculcada que assim é posta sobre ele. Isso é amor? Ou mais uma traição para com alguém que precisa ser salvo da dor e da culpa? O que poderia ser o propósito disso, exceto manter as testemunhas da culpa longe do amor? O perdão para destruir também pode tomar a forma de barganha e concessão. A quarta forma do perdão nós vamos estudar agora. Então, a primeira, eu estou acima. Na segunda, eu me igualo no pecado. Na terceira, eu me coloco abaixo, eu me rebaixo. E agora, a quarta forma é uma forma de barganha e concessão. Eu te perdoarei se satisfizeres as minhas necessidades, pois na tua escravidão está a minha liberação. Dize isso a qualquer um e serás escravo.
e buscarás livrar-te da culpa em mais barganhas que não podem dar nenhuma esperança, mas apenas maior dor e miséria. Como o perdão agora veio a ser amedrontador, e como está distorcido o fim que ele busca. Tem piedade de ti mesmo que barganhas dessa forma. Deus dá e não pede recompensa. Não há nenhuma dádiva a não ser dar como ele. Todo o resto é zombaria. Pois quem poderia fazer uma barganha com o Filho de Deus e agradecer ao seu Pai pela sua santidade? Então, esse perdão por barganha também é facilmente compreensível. Quem que nunca disse a um filho ou a alguém do lado, eu te perdoo, mas tu precisa me fazer isso. Então, eu deixo o feito pelo desfeito, mas tu vai me pagar uma conta, tu vai me fazer alguma coisa em troca. Então, isso não é perdão, isso é barganha. E quando nós barganhamos, nós estamos nos aprisionando. Ele diz, isso não é liberação, isso é miséria. Ele diz, tem pena de ti que pensa ou que age assim. Porque acha que está fazendo uma grande coisa, que está ganhando um ganho, mas está apenas se aprisionando mais ainda. O que queres mostrar ao teu irmão? Tentarias reforçar a sua culpa e assim a tua própria? O perdão é o meio para escapares. Como é digno de pena fazer dele um meio para maior escravidão e dor. Então, qualquer uma dessas 4 formas de perdão, o perdão acima, o perdão se igualando na culpa, o perdão colocando-se abaixo do outro, o perdão barganhando por uma troca a favor desse perdão, ele forma escravos. Nós nos tornamos escravos do próprio perdão. Dentro do mundo dos opostos, há um modo de usares o perdão para a meta de Deus e encontrares a paz que Ele te oferece. Aqui vem uma luz. Jesus diz que Ele reconhece esses 4 tipos de perdão, mas existe uma outra forma de usar o perdão. Não queres te apoderar de nada além disso, desse outro modo de perdão, ou terás buscado a tua morte e a oração pela separação do teu ser. Cristo é para todos, porque Ele está em todos. É a sua face que o perdão permite que vejas. É a sua face na qual vês a tua própria. Então, o que o perdão realmente é? Olhar além da forma e ver o Cristo. Porque o Cristo que está no irmão é o mesmo Cristo que está em mim. Porque só existe um Cristo. Então, este é o verdadeiro perdão. Olhar além da culpa, além da forma e olhar para o Cristo. E é o Cristo que responde a nós quando a gente pratica esse tipo de perdão. Todas as formas que o perdão toma não levam para longe da raiva, da condenação e de qualquer tipo de comparação. Todas as formas que o perdão toma que não levem para longe da raiva, da condenação e de qualquer tipo de comparação são morte. Pois isso é o que os seus propósitos determinaram. Não te enganes com eles, mas deixa-os de lado, julgando as suas trágicas ofertas para algo sem valor. Como algo sem valor. Tu não queres permanecer na escuridão, na escravidão. Tu não queres ter medo de Deus. Queres ver a luz do sol e o brilho do céu cintilando sobre a face da terra, redimida do pecado no amor de Deus. A partir daqui, a oração é liberada junto contigo. As tuas asas estão livres e a oração erguer-te-á e trazer-te-á para a casa onde Deus quer que estejas. Então, tal é o poder do perdão verdadeiro. Ele eleva o nosso nível de oração a ponto de nós não precisarmos nos
identificar com uma identidade falsa e pequena. Podemos voltar ao reconhecimento do Cristo que nós somos. Então, com isso, nós concluímos o perdão para destruir e nós chegamos ao último tópico, que eu deixo para a semana que vem, que é o perdoar para salvar, que vai nos trazer agora a como praticar, então, esse perdão do Espírito Santo. Hoje nós vimos, então, a identificação de como o ego se utiliza do perdão, e na próxima semana nós vamos ver como entregar nossos pensamentos ao Espírito Santo. Podemos, então, abrir agora os microfones e nós temos 10 minutos para nossa interação em grupo. Alguma dúvida, algum comentário? Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Nós temos nossos 10 minutinhos de bate-papo. Eu tive que rir ali naquela hora do perdão da barganha, né? É o que a gente faz com as crianças normalmente, né? Eu te perdoo, mas a próxima vez faz isso. Eu te perdoo, mas, né? Sempre tem um mas. É verdade, é quase que impossível lembrar de ter perdoado a criança sem pedir algo em troca, né? Então, essa ideia de pedir algo em troca, ela se esconde por detrás daquela ideia que eu preciso educar. Mas eu estou educando quem? O ego? O ego não precisa ser educado nem deseducado. Ele precisa ser reconhecido como insuficiente como a nossa identidade. Isso não quer dizer que não vamos ser funcionários. Isso a gente está aprendendo. Mas está aprendendo agora, né? E não quer dizer que a gente não vá ser funcional. No comportamento, né, que a gente vai deixar agora livre, sem explicar que existem consequências para cada ato praticado. É a lei da causa e efeito. Então, no comportamento, claro que aqui dentro do sonho, a gente ainda precisa também ensinar que cada ato tem a sua consequência. Mas na mente, no pensamento do perdão, nos é pedido para olhar além. Então, o curso, ainda bem que ele nunca é sobre o comportamento, porque nós nos afundaríamos em culpa se fosse. Então, o curso é sobre como nós olhamos. E como o tempo não existe, nós podemos olhar para trás quando nossos filhos eram pequenininhos e simplesmente reconhecer hoje, a cada vez que o ego julgar uma memória de como eu agi de forma julgadora com ele, hoje entregar esse mesmo pensamento para o Espírito Santo. Porque não existe tempo. Ele desfaz isso hoje e as consequências que havia tido devido a essa deseducação, elas são totalmente desfeitas pelo Espírito Santo. Então, isso é libertador. É o exercitar, né? A toma de consciência. Exercitar cada vez mais isso. Por isso que... muito importante. Aqui, na verdade, todos os perdões, todos esses níveis do perdão para destruir aqui, nós vivemos todo dia, né? Aqui foi dado o exemplo aqui da barganha. Consegue trazer um exemplo para cada um deles? Para a prática? Na prática, o perdão, o primeiro perdão é aquele da arrogância. Um perdão prático, assim, que me vem agora. Não quero, assim, apontar um dedo para as igrejas, mas aquele perdão de padre, de pastor, que ele tem o poder de desfazer. Ele diz, tu pecou,
mas eu, em nome de Deus, vou te liberar. Ele assume um papel acima e ele olha para baixo. Ele está perdoando alguém mais miserável. Ou até mesmo quando a gente, por exemplo, vamos supor no comércio, vou usar um outro exemplo. Vamos supor que eu tenho um comércio, eu vendi uma mercadoria, um cliente me ficou devendo, mas depois, pouco tempo depois, eu fico sabendo que por alguma tragédia ele veio a perder tudo. A casa queimou, enfim, ele veio a perder tudo. E eu o perdoo essa dívida, mas não para reconhecer minha igualdade, porque eu me julgo melhor que ele, eu me julgo com mais que ele e julgo que ele tem menos. E aí eu dou aquele perdão daquela dívida em forma de coitado, ele precisa dessa miséria que eu vou dar para ele, ou dessa migalha, porque ele não tem, eu tenho. Então, graças a Deus, eu tenho e ele está de forma miserável agora. Então, isso é um perdão de alguém acima. Aí, pegando esse exemplo, não quer dizer que eu não possa, na forma, liberar ele no caso dessa dívida, né? Desse compromisso. Mas como na mente eu processo esse perdão? Na forma, eu acredito, não só pode, como até deve. Como é que vai continuar cobrando se ele não tem? Mas sim, na mente, no comportamento, então eu libero ele da dívida. Mas na mente, eu reconheço que ele não precisa de nada disso, porque ele é um Cristo vivo. O Cristo nele não precisa nada, mas já que ele se identifica que está num corpo, eu vou dar para ele porque aqui aparentemente ele precisa, mas eu reconheço que o Cristo nele não precisa e o Cristo dele é um igual a mim. Aí eu me liberei e eu o perdoei. Aí eu fui verdadeiramente útil para ele, não através da dívida da dívida, através do perdão da dívida, mas através de ver nele o Cristo. E nisso, ele se torna meu Salvador e eu devo gratidão a ele por ele ser o meu Salvador. Então, olha que oportunidade que eu tenho de ver nele um Salvador e a gratidão que eu devo a esse irmão. Então, que escolha que eu tenho? Ver ele miserável, agora precisando da misericórdia, do meu bom ato de deixar a dívida por paga, ou então ver o Cristo, um Salvador. Essa é a escolha que nós temos. E um exemplo, então, na igualdade, a gente vê muito também na igreja. Eu, particularmente, fui criada onde o pastor sempre dizia: eu sou tão pecador como o outro também. Então, reconhecer o pecado lá fora, mas reconhecer que eu também sou um pobre, miserável pecador. Então, e aqui quando ele fala em até mesmo entrar numa disputa em quem é o mais pecador. Isso aí, eu diria, às vezes a gente vê uma disputa em quem é mais doente. Às vezes a pessoa se sente doente. É um reconhecimento equivocado. E aí a correção disso é também reconhecer que eu não estou vendo Cristo, eu estou vendo a miséria. Eu estou dando a realidade à miséria. Eu estou dizendo que Deus é miserável. Então, isso ainda é arrogância. E ainda me uno nela, né? E ainda se une. E na do mártir, então... Me agrego e reforço a miséria, né? Esse pensamento equivocado, no caso. Esse falso perdão, né? Eu gero mais culpa e é um poço, né? Uma areia movediça. E no terceiro, então, aquele é o exemplo clássico do mártir. Nós, mulheres, então, a gente... Hoje já tem assim Maria da Penha, mas a gente é também perito em fazer-se vítima. Tudo, mãe. De marido ou de filho, tudo, como mãe também. Quantas vezes a gente é vítima e a gente sofre calado porque eu sou mãe. Então, os outros problemas, mas eu aguento. Então, isso também é arrogância. E a liberação é sempre a mesma. É ver o Cristo no lugar disso.
Isso na mente. No comportamento tem que fazer a correção, tem que tomar atitude, tem que fazer o que é mais útil e mais aceitável para a hora. O curso é na mente, nunca no comportamento. E o exemplo da barganha a gente já comentou, né, dos filhos, que a gente perdoa desde que faça agora isso em troca. E esse é só um exemplinho, né? Esse vai desde os temas a guardar a roupa, guardar a mochila no lugar, isso aí é muito clássico também. Mais alguma colocação? E Verde, eu acho que ia falar antes. Não. Eu fui, tocou meu celular, eu fui lá desligar o telefone que estava chamando. Que então bem tranquilo, muito boa aula, perfeita. Eu vou desligar então aqui a gravação, vou botar um stop na gravação.